Terçou, minha gente, cenário diferente por aqui. Esse é o cantinho da minha casa que eu mais gosto. Hoje consegui sair mais cedo do consultório e estou aqui para receber um convidado super especial de mais um bloco do Endo por Eles. Hoje o nosso vídeo está super rico. Iremos conversar sobre um tema badalado e super procurado, queridinho do momento, biomimética e a sua relação com a endodontia. Fica até o final, que hoje nós temos convidado de honra e conteúdo rico e especial aqui no Endo em 1 minuto. Dicas clínicas, rápidas e eficientes, baseadas em evidências científicas que irão transformar a sua vida dentro da endodontia. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve para você receber o nosso conteúdo em primeira mão. Clica no sininho para receber todas as notificações. Curte nosso vídeo e também deixa o seu comentário. Todas essas interações fazem com que a plataforma entenda que o nosso conteúdo é importante e distribua para um número maior de pessoas. Então, gente, olha só quem é o nosso super convidado aqui neste bloco Endo por Eles, um bloco que veio para homenagear esses homens que são tão especiais no nosso cenário da endodontia. Rafael Saulo, muito obrigada por estar aqui conosco. Tentamos, a agenda desse homem é uma loucura, minha gente do céu. Deu E certo, deu nosso certo. encontro deu certo, né, Rafael? Deu certo, não, obrigado, obrigado pelo convite, né? É um prazer. Eu costumo comentar aqui, quando as pessoas me convidam para alguma coisa, eu falei, dá para fazer tudo, mas tem que ser muito combinadinho, porque quando não é muito combinadinho, fica muito complicado. Eu tenho uma certa dificuldade, por exemplo, de montar uma aula, né? Que não é o caso aqui, mas, não, você dá uma aula para mim semana que vem? Eu falei, não dou, não, nada, semana que vem não. E aí, agora que eu tô com 2 filhos, né? Eu tô com 1 ano e meio já com a Marina aí e tal, então tem 2 filhos, então acaba que o meu Google Agenda lá é reunião de escola, dia do boletim, dia da troca de faixa do judô, mais aula da especialização, mais o consultório, então você vai pincelando ali. Na hora de você reservar um turno assim, tá um pouquinho difícil. Mas dá certo, combinando direitinho dá certo. Não, deu super certo. E eu queria muito trazer você para esse momento especial. Um endodontista que eu conheci no Endolovers, né? Eu conheci você lá no Endolovers, esse grupo que é tão especial para a gente, que a gente cresce tanto. Eu fiz vários amigos lá e observei o teu crescimento, né? A tua curva de crescimento nesses últimos anos. Então, eu escolhi realmente a dedo os homens que estariam aqui neste momento, porque você sabe, são tantos, são inúmeros, mas eu queria realmente alguém que trouxesse uma história bem impactante, e eu tenho certeza que a tua história vai transformar a vida de quem estiver aí nos ouvindo, né? Seja no Spotify, seja no YouTube. Então, mais uma vez, obrigada por estar aqui e aceitar o meu convite. Quando fui entender um pouquinho como seria a nossa conversa, Rafael, eu, eu gosto assim de trazer essa parte do currículo de uma forma bem informal, tá? Eu Aham. gosto de trazer a sua trajetória dentro da nossa especialidade, dentro da endodontia. Conta para a gente um pouquinho da tua história, como tudo começou, tua história tanto acadêmica quanto profissional. Então, mais ou menos assim, eu acho que eu nunca te falei, na verdade, é sempre um prazer conversar com você, com o Rian e com outras pessoas, porque eu sou pernambucano, né? É, Que eu legal! sou pernambucano, eu danço frevo até, Que legal, adorei saber disso, eu não eu sou sabia. pernambucano, eu nasci em Olinda, na verdade.
E aí eu acabei vindo parar em Manaus porque meu pai era militar e aí acabei, ele foi transferido para cá, gostou bastante da cidade, aposentou por aqui e a gente ficou aqui em Manaus. E aí, nessa brincadeira já são 23 anos de Manaus, então eu tenho mais tempo de Manaus do que de Olinda. Sim. Mas eu tenho grandes amigos e tal, então o sotaque é uma memória afetiva que eu tenho muito grande, assim, dos amigos pernambucanos por isso. E aí, o que acontece? Quando eu estava na graduação, né, eu acho que todo aluno de graduação, ele, em algum momento, ele vai encontrar ali o professor-chave, né, que ou muda a cabeça, ou ele tem uma didática legal, ou ele facilita o teu entendimento. E no meu caso, apesar de eu ter entrado em odonto achando que o nome cirurgia bucomaxilofacial era muito bonito, né, e atrativo, a endodontia me fisgou por isso, porque sempre tive professores de endodontia que eram pessoas muito gente boa, pessoas que estavam ali se importando com a gente, com o que a gente estava aprendendo, com o nosso tempo e tal. E a endo me pegou também por ela ser uma especialidade que você precisa muito obedecer um passo a passo. Então, eu sempre fui um pouco metódico, né? Então, quando eu descobri o branco, vermelho, azul, amarelo e preto das limas, eu falei, não, é isso aqui, que essa sequência aqui que fisgou minha cabeça. E aí, desde a graduação, né, eu já comecei a pensar na endo como especialidade, eu não tinha muita outra opção. E fui melhorando a minha afinidade com aquilo, tive sorte, aqui a gente trabalha, mas acho que no Brasil todo a gente trabalha em duplas, né, na graduação. E aí eu tive sorte dessa pessoa que é minha dupla tem uma afinidade imensa pela área da prótese. Então acabou que eu fazia um bate-bola ali legal. E aí fui assim até finalizar a graduação. Em seguida resolvi fazer a especialização em endo e tinha recém aberto um mestrado novo aqui que eu consegui passar no mesmo ano. Então os mesmos 2 anos de especialização foram os 2 anos de mestrado também. Graças a Deus tinha o apoio ali financeiro do meu pai, porque não tinha muito bem como iniciar uma carreira ganhando dinheiro, cursando 2 cursos pelo tempo, dedicação. Consegui ser bolsista depois do CNPq também, na época do mestrado, então já melhorou um pouco as coisas. E aí, depois de mestrado e especialização, foi quando eu entrei nas Forças Armadas. E aí foi lá que foi minha grande escola de endodontia, né? Foi um lugar que eu comento que eu saí da especialização e fiquem tranquilos, né? Quem foi de graduação, assim, sem se sentir especialista, você sai da especialização. Ah, mas 2 anos eu vou bater no peito e vou. Não, você não vai, você vai ligar muito para os seus professores ainda, você ainda vai mandar mensagem, professor. Eles chamam muito de prof aqui, né? Aham. Prof, olha só, eu estou preocupado com não sei o que lá, prof, eu não estou conseguindo anestesiar. É normal, é normal. Acabei a especialização, seus professores vão ser ainda seus grandes amigos e conselheiros ali durante um bom tempo. Mas as Forças Armadas, aconteceu algo que para mim foi muito bom, porque eu conseguia me envolver em casos clínicos extremamente complexos sem o envolvimento financeiro, que eu acho que foi o desafio maior para as pessoas que formaram junto comigo. As pessoas que formaram junto comigo, elas iam para clínicas e consultórios, e aí, quando aparecia um caso muito complexo, começava aquele dilema, né? Ah, faz o implante ou faz a endo, e agora não quero gastar esse dinheiro e tudo. Então, eles não tiveram tanta oportunidade de evoluir em casos difíceis. E aí eu tive essa grande sorte de que militar e o dependente do militar, ele não faz nenhum acerto financeiro, né? Ali para o dentista que é militar. Então a gente foi pegando, era muito caso, muita perfuração, remoção de lima, remoção de pino, retratamentos, remoção de coroa. Ah, mas é melhor botar um implante, mas deixa eu tentar aqui um pouquinho. Aí você tentava um pouquinho, você ia ali evoluindo, mas o tempo todo só no máximo com o recurso da lupa, né? Então, assim, é um recurso limitado, mas eu até comento com os nossos alunos aqui que ele é um recurso primordial. O especialista em endodontia, ele precisa trabalhar com magnificação. Senão ele vai ser um clínico geral experiente, não faz sentido isso. A gente está numa especialidade, a gente está numa especialidade que precisa, né, da magnificação, então o especialista em endo vai comprar o quê? Compra um localizador e compra uma lupa. Vai ter que fazer esse investimento, não tem para onde correr. Então, e aí depois de tanto tempo trabalhando com lupa, eu consegui aí, já foram 8 anos, né, de serviço militar ali voluntário, e aí quando eu saí, eu me deparei com endodontia um pouco assustadora no sentido do que eu queria fazer e do que eu não conseguia cobrar. Então, vem aí uma associação e dica também para os colegas, né, e alunos, que não há como ter evolução
na endodontia sem ter investimento tecnológico. Não tem como, é Ai, meu impossível. Deus do É céu, você pensa impossível, assim, tão não, parecido comigo, isso é tão bom. não tem como, assim. Aí o Endolovers, né, que é o nosso grupinho lá querido do WhatsApp, né, que eu comecei a ter contato com dentistas que realmente praticavam endodontia, porque quando eu saí, 8 anos depois, eu falei, nossa, eu sei resolver tudo, eu faço até dente do avesso. E aí, quando eu tive contato com pessoas que faziam endodontia, no meu julgamento, muito melhor do que a minha, aí eu caí na real, eu vi que que a gente explica que o sarrafo estava muito mais alto na especialidade. Ele estava, eu resolvia muita coisa, mas tinha muita coisa a evoluir ainda. E aí, isso é uma outra coisa, né? A gente tem que realmente, e pelo menos aqui em Manaus eu sempre comento muito, você pode esgotar os professores da cidade. Mas depois que você esgotar os professores da cidade, vai buscar outros professores, vai verificar outras inspirações, ter outras conversas. E aí foi nessas conversas que eu entendi que enquanto eu não investisse mais em tecnologia, eu não ia conseguir nem me destacar e nem cobrar o que eu queria para salvar os dentes que eu sabia que eram possíveis ser salvos, mas eles precisavam de tecnologia. E aí eu caí no mundo, né? Eu fui estudar com a Débora, eu fui estudar com o professor Ângelo, eu fui estudar com o Valadão, com o Alessandro. Saí, eu virei bem workaholic da Endo, assim, fiquei bem imerso mesmo. Eu tentei tirar um atraso, assim, os meus de 2018 a 2020 foram 2 anos muito intensos para mim de estudo, porque eu entendi que eu precisava correr atrás e investir bastante, né? No meio do caminho até conversei com a esposa, falei, quer saber, eu acho que eu vou vender o carro, porque a gente não está usando tanto assim, ainda Isso. está faltando um outro curso que eu preciso fazer, e aí a gente fica com um carro só, e aí vendi o carro, ela embarca nas minhas loucuras, né? Vendi o carro Legal. e tal, e realmente, assim, o que eu projetei, o que eu achei que pudesse acontecer, eu vi que assim, a gente sempre fala, não é de cópia, nem de inveja, mas é de inspiração e de modelagem mesmo, né? Você vê que as pessoas que você admira, elas têm um rastro deixado de estudo, de investimento, né? E aí eu fui atrás desse rastro e é o que eu venho fazendo até agora. E aí a ideia é modelar essas pessoas, né? Porque se você enxerga o rastro de alguém que você admira e que com verdade são aquilo que você quer se tornar, não que seja fácil, mas é simples entender o passo a passo. Ah, Claro que você precisa trazer para a tua individualidade. Né? Se você olhar o meu Instagram, eu sou um cara que eu tenho uma pegada da gracinha, né? ai, muito Do legal, engraçado. muito Mas é legal. meu, isso é meu desde a graduação, desde vida, né? Então, assim, não adianta às vezes eu achar que não, eu vou botar um terno e vou tirar uma foto de terno. Para mim, por exemplo, eu não me sinto confortável de me apresentar na rede social como Dr. Rafael Saulo no nome. Tá tudo bem, é rafaelsaulo.endo. Então você vai modelando o que serve para você e filtrando principalmente, né? Muito Mas é aí que eu acabo me encontrando dentro dessa endodontia atual, né? Moderna, atual. E aí o meu último grande investimento foi resolver me tornar especialista em radiologia, né? Eu Pois estou é, finalizando você agora em março. emergiu aí neste universo, É, nessa loucura, que é a isso. loucura mais sã que eu encontro atualmente, porque eu tô nessa também, né? Então, assim, a gente fica. Eu gosto de falar que a gente precisa de um grau de comparação, no sentido, inspirações mesmo, né? Então, é necessário para a gente. Eu também, eu estou sempre em movimento, sempre. Estamos todos sempre em movimento, né? E isso é muito legal, você trazer essa sua experiência de que você achava que resolvia tudo, quando você saiu da bolha, você viu que não era bem assim, mas correu atrás, né? Buscou. Sim, E eu acho que a radiologia tem esse toque para a gente, para o endodontista, né? A gente tem. sente falta de enxergar, quando a gente já enxerga tudo na endo, a gente sente falta de enxergar mais na imagem. Não é isso? Você passa a ser chato, né? Eu tô numa fase que eu acho que eu tô sendo enxergado pelos meus alunos como um pouco chato, assim, porque hoje a gente fez 10 casos, lá na turma, dos 10 7 eu falei, não, para, porque vai ter que pedir uma tomografia aí para planejar melhor. Não Desse jeito. tem. A gente está indo para onde dentro desse dente, né? Desse A gente jeito, está indo desse para jeito. onde? Para. Ah, professor, mas fulano. Eu falei, não, vamos conversar aqui. Tô eu e você aqui. Faltam. O localizador não está apitando. Você radiografou, faltam 5 milímetros para chegar no ápice radiográfico. E a gente não está vendo luz de canal. Para. Não tem o que fazer. Eu tô desse jeito também. Eu tô de um Não jeito faz que sentido. eu faço, ai meu Deus, eu não consigo mais trabalhar sem tomografia. E o Ô, exame está cada Rafael, vez melhor, né?
Aquela frase é sua, tecnologia, endodontia rima com tecnologia. Rima com tecnologia, é. É tua, né? Essa frase, Minha, minha. eu É. adoro essa É da frase. versão piadista do Rafael Saulo. Endodontia rima com tecnologia, e é bem isso. Não faz sentido, assim. Eu Não, não sou os meus aparelhos, eu não sou os meus equipamentos, eu não recebo encaminhamento para o microscópio, né? Mas é impossível, não tem como a gente executar, e isso está se espalhando, eu acho que cada vez mais por mais áreas, né? sim, Inclusive a área da nossa conversa de hoje. Mas não tem como, se você não tem como, são equipamentos, são recursos e tal. E tem cada coisa assim que é um pouco difícil até que de você difundir, divulgar. Eu acho até bacana o trabalho que você faz com a magnificação, né? Tem o e-book, né? Tem as explicações e tudo, porque assim, enquanto você não usa, você não compreende o porquê que tem gente dizendo que você tem que usar. isso, isso. Sim, E enquanto você não usa, você acha que não, mas eu vejo, usa, se insiste, passa pela curva, que aí você vai caindo no lugar e você fala, meu Deus, era por isso, Jesus, meu Deus do céu. É uma exatamente. explosão, assim, a mente vai embora. E é o tipo da coisa, assim, quando vira a chave para você, você sente necessidade de que essa chave vire para o outro, e aí se torna até insistente. Você É, faz, ai meu Deus, por favor, acorda para Jesus, né? Então, exatamente. é isso, a nossa história é muito parecida, a minha e a sua. Eu gostei de saber um pouquinho mais sobre a tua trajetória aí, neste nosso universo em comum que é a endodontia, né? E aí, você descobriu a radiologia, está aperfeiçoando ainda mais e, pum, eu vejo o Rafael Saulo começar a conversar sobre o tema queridinho do momento, que é a biomimética. Eu falei, É a vem cá, odontologia biomimética. vem cá, que eu quero te ouvir falar sobre isso, quero aprender com você um pouco mais sobre isso. Me conta, como foi essa história? Então, as coisas elas fluem de uma maneira muito natural, eu acho, né? As energias elas vão ali. O que acontece? Quando a gente começa a praticar, eu sempre comento que teve um colega que ele falou assim: Ah, Rafael, mas eu fico achando ruim porque eu tô com o microscópio, mas eu não estou enxergando a entrada do canal lateral. E aí eu não estou enxergando a entrada do. Eu falei, não, mas não se trata de enxergar a entrada do canal lateral. Se trata de adquirir capricho. Porque você, com o microscópio, você adquire capricho. Você começa a não admitir certas coisas que antes você admitia. Então, nesse contexto, eu comecei a preparar melhor o meu dente para endodontia. Eu tinha uma frase que eu nem falo mais, que eu falava que se barreira gengival vendesse de litro, eu comprava um garrafão de 20 litros. Porque eu era aquele endodontista viciado em barreira gengival. Coloquei o grampo, besunta tudo de barreira gengival e vai trabalhar. Sim. E aí eu comecei a ficar incomodado com aquilo. A microscopia me trouxe esse desconforto. Aham. E eu falei, bom, preciso melhorar esse meu isolamento e preciso melhorar essa minha margem, essa minha caixinha oclusal para eu trabalhar. Perfeito. Ótimo, vou começar a trabalhar com resina composta e começar a pegar sistemas de matrizes melhores. Aí foi um primeiro cheque já que eu já precisei fazer. Só que eu ainda tinha a ilusão do seguinte: eu falava, olha, eu vou reconstruir para permitir a endodontia. Quando eu fazia o relatório final, eu aconselhava o indicador a remover essa minha resina e ele fosse fazer o que ele quisesse da vida dele, porque eu só fiz uma resina para permitir a minha endodontia. E Isso. aí eu acabei entrando, não era nem rota de conflito, mas eu comecei quando eu ia fazer preservação, eu via que o indicador não tinha removido a minha resina proximal. Aham. E eu falei, bom, então eu não posso fazer essa resina de qualquer jeito. Aham. Então, como é que eu faço resina da forma que os melhores fazem resina? Porque aí eu vou estar garantindo para o meu indicador que está tudo certo. E aí foi aí que eu me encontrei com o pessoal da biomimética. Porque eu vi que nesse movimento, a adesão, o isolamento absoluto e a excelência nessa construção proximal, elas estavam linkadas. Então, Perfeito. enquanto eu não entendesse desse universo adesivo de excelência, eu não conseguiria nem que eles confiassem em mim, porque os melhores dentistas ali, os que estavam com mais afinco estudando adesão, estão ligados a esse movimento da biomimética. Então, eu realmente entendi que eu precisava fazer isso. Então, esse foi o primeiro start. E o segundo start foi
eu não cimentava pinos de fibra de vidro, eu sempre delegava, devolvia para o indicador dessa forma. E aí, quando foi, acho que 19, mais ou menos, 20, numa conversa lá no Endolovers e tal, um colega falou, não, mas isso aí o endodontista tem que fazer, porque a gente que está no canal, eu falei, faz sentido. E aí eu fui de novo para dentro da dentística ali, da prótese e tal, e aí, num dado momento, eu preparei um dente para receber um retentor e devolvi para a indicadora, e ela falou assim, não, mas eu não uso pino. Eu falei, mas, uai, como é que você não usa? Ela disse, não, mas eu não uso pino, não. Você vai precisar chamar o paciente de novo e reobturar, ou porque eu não uso pino. Eu só preciso de 3 a 4 milímetros ali, porque eu trabalho com protocolos de biomiméticos. Aí, de novo, eu falei, bom, então não dá para eu fechar o olho para isso que está Perfeito, perfeito, acontecendo. E aí eu perfeito. fui atrás para poder estudar por isso, por pura necessidade. Eu acho que a endodontia, ela realmente se aproxima muito desses conceitos, desses protocolos, e a gente precisa, como endodontista que quer continuar atuando pelos próximos 10, 15, 20 anos, a gente tem que estar atuando dessa forma de excelência na adesão. E acompanhando as outras especialidades, né, que tá tudo junto. E a gente, como Sim. endodontista, a gente tem indicadores, né, a gente é referenciado. Eu achei muito interessante esse teu pensamento, né, adentrar nesse novo universo, conhecer e fazer bem também, né, Sim. fazer bem também. Mas, assim, define para a gente o que seria a biomimética. Então, a biomédica ela é uma filosofia de trabalho, né? Uma forma de trabalho que eu chamo até comento como filosofia mesmo, porque é um pouco reflexivo, né? Porque, na verdade, qual que é a ideia? O mimetismo nada mais é do que copiar algo, né? Sim. E aí, biomimético seria copiar a vida, ou copiar o que está vivo, ou copiar o que é natural, Hum, entender o que é natural. E a gente tem uma evolução ali na parte de materiais dentários, procurando sempre materiais mais resistentes, né? Materiais mais duros. E a biomimética ele vem com essa proposta de que eu tenho que procurar materiais que reproduzam o que o dente perdeu. A capacidade adesiva que o dente perdeu, o selamento marginal que o dente perdeu e a resistência estrutural que o dente perdeu. Não precisa ser maior do que o dente tinha. sim. Precisa ser o mais Próximo próximo possível. possível. E aí, com isso, que é a grande frase, né, da biomimética, que fala que a vida do dente sempre vai estar à frente da vida das restaurações. Então, se algo tiver que falhar, seja na adesão ou na força estrutural, que seja a restauração, que seja a resina composta, que seja o material artificial que eu coloquei lá, que não Per- seja o meu dente, né? Que já é Perfeito. um pensamento que vinha lá do não usar pino metálico, por exemplo, que não tinha nada a ver com o material do dente. Então, a ideia é reproduzir tudo que seja natural. E aí, nessa composição do que é natural e importante, acho que o principal start da biomimética é relembrar para a gente a importância da junção amelodentinária. Então, a perda da junção amelodentinária diminui a resistência do dente. Uhum. Então, a ideia, na verdade, quando a gente fala de biomimética, é a gente olhar para o dente e avaliar o que, que eu ainda tenho de dente para complementar. E nunca para eu desgastar esse dente aleatoriamente para receber algo. Então, Certo. se o dente já está fragilizado, como eu posso reproduzir o que ele já tinha para poder conseguir continuar a vida dele? Então, a ideia, seja clinicamente antes da endo ou depois da endo, mas a ideia da biomimética é essa, assim, é um conceito que ele traz para a gente essa filosofia de que o dente é o mais importante, a vitalidade do dente, a estrutura do dente são as coisas mais importantes. Enquanto eu lutar para preservar isso, é o que vai. E aí eu acho que até por isso também chama um pouco a atenção dos pacientes, porque o paciente ele não se depara com o dentista falando de materiais frios como a porcelana. Ele se depara com o dentista falando de adesão e de resina composta, basicamente, entendeu? É uma coisa que é realmente muito, muito utilizada mesmo. Eles tentam ao máximo reconstruir o que foi perdido sem desgastar para receber algo, né? Exato. E em relação a essa relação com a endodontia, por exemplo, a questão da adesão, né? Os adesivos, a gente sempre preservou o máximo quando existe uma distância da cavidade pulpar. Esse pensamento
existe, acontece, é, no A gente sentido de tem. esperar necrosar para fazer uma necro, ou a gente intervém minimamente e faz uma bio, sabe? Não, a ideia sempre é a preservação da vitalidade pulpar. E aí nisso a gente, e aí por isso também eu acho que a biomédica tem também buscado a endodontia, porque por causa do diagnóstico, né? Sim, A sim, gente sabe que o diagnóstico pulpar, quando a gente fala de clínica e de histologia, ele é um pouquinho confuso, né? Até mesmo porque você tem dente com dois canais, três canais, quatro canais, polpa calcificada, câmara pulpar calcificada, teste térmico negativo em dente que está bio. Então, acaba que a endodontia tem prestado muito esse auxílio. Mas a ideia é sempre respeitar a vitalidade pulpar, até evitando uma exposição pulpar, mesmo que seja pela cárie. Então, a gente tem ali uma tentativa de manter a cavidade o minimamente profunda possível e o minimamente longe da polpa possível. Então, se eu percebo que a minha cavidade está se aproximando muito, normalmente do corno pulpar, né, no caso dos molares ali, aí eu posso usar o recurso do evidenciador de cárie, que é um líquidozinho cor-de-rosa que a gente vai utilizar para ele verificar onde é que tem tecido mineralizado ou desmineralizado, para eu fazer uma remoção seletiva da cárie. O que que é importante? É o que a gente chama de ZSP, zona de selado periférico. É que eu mantenha 2 a 3 milímetros ao redor, né, essa cavidade, as margens dessa cavidade, 2 a 3 milímetros de dentina sadia. Então, se o meu evidenciador de cárie corou aquela região, eu vou remover a cárie ali. Ah, mas ela corou bem em cima da polpa e o dente está vital. Se estivermos falando de pulpite reversível, ele vai continuar vital, ninguém vai remover aquela cárie lá. E é uma coisa que, assim, é uma quebra de... Sua mente explode quando você faz um caso clínico, que você vê o rosado ali pela dentina, você vê cárie e você não remove ela, você sela tudo com a técnica adesiva, 2 dias depois você liga para o paciente, ele está bem, ele não está sentindo nada, ele volta um mês depois, você testa, o dente está vital, você olha o raio-x e fala, meu Deus, mas está em cima da polpa. Tá, mas a técnica adesiva e os conhecimentos da biomimética em relação à adesão selou tudo, vedou, protegeu a dentina, porque pensa bem, a gente tem que entender, isso é da biomimética também, que a dentina exposta ela é um canal imediato para a polpa. sim, Então, a dentina aberta ou exposta, ela é uma agressão pulpar. sim. Da feita que eu selei essa dentina, acabou. Se eu vedei a dentina, eu não tenho agressão. Então, para a gente, o ideal é manter a vitalidade, desde que seja um dente com pulpite reversível, e aí depois de reconstruído, lá 1 mês e meio, 2 meses, 3 meses, 6 meses, fiz o acompanhamento, 2 anos depois o paciente apareceu com a pulpite irreversível. Acesso minimamente invasivo, trata-se o canal, preenche-se novamente com resina e está tudo resolvido. Reservou aí 2 anos, né? O tempo É, que foi. E em relação aos materiais, quais são esses materiais de escolha para proteção pulpar? Adesivos? adesivos, puramente adesivos. A gente trabalha sempre com adesivos que façam primer e bond em frascos separados, tá? Então a gente vai fazer o condicionamento seletivo do esmalte, vai utilizar o primer e depois vai utilizar o bond. Fazendo dessa forma, porque o que acontece? Todas as vezes que a indústria precisa juntar duas coisas em um frasco só, alguém sai perdendo. Não tem como. Não Sim. tem como. O primer, ele vai precisar, ele é hidrofílico e aí ele precisa penetrar na dentina e ajudar até a evaporar um pouco da umidade da dentina. E depois que ele sai de lá, o bonde vai vir e vai selar e vai fechar esses túbulos dentinários. Depois que ele fechou os túbulos, então assim, é adesivo basicamente, e dependendo do adesivo que a gente use, por cima do adesivo eu posso fazer o que a gente chama de resin coating, que é o RS, é o RC, né? Resin coating, que é uma camada de 0,5 a 1 milímetro no máximo de resina flow por cima do meu adesivo. Uhum. Então, o meu primer penetra na dentina, o meu adesivo sela essa dentina, que é o IDS, né, que é o selamento dentário imediato, e depois em cima do meu IDS vem o resin coat, que é a minha resina flow protegendo aquilo. E é engraçado, e eu tenho uma história muito, assim, eu tô falando assim, é um pouco de explosão assim da mente, porque você assiste a aula e você fala, não é possível, É esse confuso. negócio não é confuso e tal. E aí eu estava
na especialização lá no Rio, almoçando, comi alguma coisa que eu fraturei uma cúspide de um molar. E aí ficou aquela coisa esquisita, eu já estava para voltar para Manaus, voltei, eu falei, isso aqui não... tô passando a língua aqui, aí no dia seguinte uma sensibilidadezinha esquisita, tomava um gelado, comecei a precisar tomar água com canudo para ir direto para a garganta. E aí eu falei, será que é endo? Eu já mandei mensagem para os amigos, assim, eu falei, fica todo mundo atento aí, porque tá esquisito isso aqui. Mas era uma dor sempre provocada. E aí eu vim aqui no consultório com a minha esposa, que é protesista, né? E ela fez uma remoção ali desse esmalte que estava um pouco cortante, e ela fez a sequência de ácido, primer, bond e uma resina flow, e fez uma moldagem para fazer uma restauração semidireta. Só de sair daqui do consultório com a resina Flow, voltei a viver normal. Normal, dentina protegida, tomei sorvete, tomei água gelada, tomei refrigerante, cerveja. Impressionante. O quanto essa dentina protegida, ela zera. Ela simplesmente Pergunta que não quer calar. Você fez a indireta? Ou ainda fiz, eu está? fiz, fiz. Porque Aí dentista. ela fez, não, aí ela fez a moldagem, vazou ali, esculpiu, fez bonitinho, e aí fez a cimentação da peça depois, tá aqui na boca, dente normal, funcionando. E aí me encantou muito mais, né? Porque você realmente, quando você vê isso acontecer em você mesmo, você tem muito mais propriedade Para para falar. falar com o Para paciente. defender, né? E aí, para quem é reabilitador, é uma coisa maravilhosa também, porque exclui a etapa laboratorial, né? Você não molda mais e faz um onlay em porcelana. Você simplesmente vaza no silicone laboratorial ou no gesso no seu consultório, você mesmo faz a peça, você mesmo dá o polimento, caracterização, cimenta e acabou, assim. Então, é uma coisa que... Então, é basicamente assim, para proteção pulpar, a biomimética ela não usa nada. Ela vai utilizar para proteção pulpar, ela não, né? A gente vai recomendar que se utilize para proteção pulpar direta, aí sim os biocerâmicos reparadores, porque a polpa foi exposta. Então, se aquela polpa está sadia e foi exposta, vai ter uma proteção pulpar direta, mas indireta absolutamente nada. Só E adesivo, funciona. né? Muito bom, muito bom. Assim, como endodontista, como você estava falando, é uma explosão, né? É uma É. quebra de paradigmas que a gente precisa reorganizar a nossa mente para reconstruir. A gente está sempre construindo e destruindo, construindo e destruindo. Então, eu acho que é um movimento bem interessante que a gente precisa entender melhor para a gente poder caminhar juntos, né? Todas as especialidades juntas. Em relação a mais uma pergunta, tá? Em relação à Não, biomimética, tranquilo. que é bem comum, é sobre essa questão da biobase, que eu entendo que já é isso que você falou. Uhum. Sim, Já é. é. A biobase, a biobase é uma modernização de nome para o nosso núcleo de preenchimento, né? Ah, tá. Então, assim, vai ser, só que, porque vai ser a composição de ácido primary bond, depois o resin coat, depois do resin coat, os incrementos de resina colocados de 1 em 1 milímetro até preencher, ou para restaurar, ou para repreparar, e aí fazer um recobrimento. Porque o que acontece é que a biomédica você precisa fazer, até mesmo antes de começar a endodontia, uma coisa que a gente chama de análise estrutural, né? Então, assim, você tem que olhar para o dente para entender o que foi embora dali e se ele está comprometido ou não. Então, se a gente tem chama de bioaro ou biocúpula, né? Você olha para o dente não tem mais esse contorno de junção amelodentinária em 360 graus. Se ele perdeu 50% daquilo, por exemplo, você já tem um dente que está estruturalmente comprometido. Você já dá o cheque lá de que ele está comprometido. Você vê que o dente tem trinca, você já dá o cheque lá que ele está comprometido. Ele também tá a vida dele tá difícil. E leva a escolher um pino, não. Não, isso te leva a ver as estratégias para combater isso. Então, por exemplo, se você sabe que o dente tem trinca de dentina, você vai entender a região que essa trinca está e você precisa descontinuar a trinca. Você vai pegar uma broquinha esférica, vai avaliar o trajeto da fístula e você vai arredondar aquele trajeto da fístula, porque vem uma linha reta e aí você abre a esférica. Quando você abre com a esférica, você quebra a tentativa daquela trinca de se abrir. Sim. Então, a estratégia para trinca, por exemplo, é isso. Se você vai avaliar o istmo entre as cúspides. Se esse istmo for maior do que 2 milímetros, é um dente que está estruturalmente comprometido.
Se você tiver, e é bom que tenha um espessímetro, e na base da cúspide, essa base tiver menor do que 3 milímetros, essa cúspide ela precisa ser rebaixada de 2 a 3 milímetros. Então você vai avaliando, perdeu isso aqui, descontínua trinca. Não tem o bioário, então eu preciso ir melhorando isso, então eu tenho que fazer a minha zona de salado periférico maior. Você vai, a cada dificuldade que essa cavidade ou que esse dente apresenta, você vai dando uma muleta para ele ir se apoiando. Não, então eu consigo viver mais um pouquinho. Então, a biobase é a composição de resina que vai proteger tudo isso, entendeu? Obedecendo esses critérios. Uma boa adesão, um uso de fibra quando necessário também para melhorar a adesão e resistência, o preenchimento em resina em incrementos de 1 milímetro e o rebaixamento de cúspides e tratamento de trincas. Então, essa composição toda, que normalmente vai ser moldada para fazer uma semidireta, é chamado de biobase. Muito bom, muito bom. Muito curioso. O endodontista precisa aprofundar isso aí, viu? Muito, Para muito. a gente poder conversar mais com os indicadores, né? A Isso. questão do fibra de vidro, isso vai ser bem confuso. É confuso, né? Porque tem uns que ainda Sim, adotam, outros que não. Eu recebo muita indicação para preparo de fibra, que muitas vezes, como endodontista, no meu olhar clínico, eu não indicaria o fibra de vidro, mas a gente acaba ficando numa situação difícil, porque a gente tenta sim, conversar, mas o colega gosta, usa, ainda acredita, enfim. É difícil, porque são filosofias diferentes, né? E a gente, como sim. endodontista, fica muito ali, numa situação, às vezes, complicada. Eu acho que clinicamente a gente tem esses desafios, mas eu também gosto de pensar que nenhum conhecimento ou entendimento novo sobre a ciência anula o que a gente já sabia. Perfeito. Então, eu acho que o respeito e a comunicação, no caso do indicador, é o primordial. Uhum. A gente tem também uma situação que, assim, não, mas o pino não vai ajudar, mas vai atrapalhar. Não, pois é, isso mesmo. Então, dependendo do que se estiver fazendo nesse núcleo de preenchimento, nessa base, já que a gente teria ali na biomimética uma indicação de 3 a 4 milímetros intracanal no máximo de desobstrução, tá, eu tô com 4, mas se aumentou mais 2 e for para 6, eu prejudiquei se eu não desgastei dentina? Então, Não, a gente tem que ponderar muito, a gente tem que conversar muito com o indicador, e a gente não pode anular que uma pessoa que também levou sua vida nos estudos da parte mecânica adesiva da prótese, por exemplo, te sim, solicite algo e você fale, não, isso perfeito, agora não é mais usado. E a gente perfeito. sabe bem que assim, o artigo científico, o papel tem seu peso, né? A revisão sistemática tem seu outro peso, mas a gente está na clínica, né? E a clínica ali do colega também precisa ser respeitada. Isso mesmo. Perfeito, perfeito. É, qual, como você realiza, eu percebi, assim, um caminho aí crescente em relação ao seu marketing, né? O seu branding, a sua Aham. comunicação. Como você faz? Qual o seu critério para expandir a comunicação Rafael Saulo aí pelas redes sociais? Como que você faz? Como é o seu trabalho neste sentido? Então, quando eu resolvi investir em microscópio, e aí observando, né, e vendo, eu percebi que faltava em alguns colegas da microscopia a imagem, faltava a documentação. E eu não entendia muito bem o porquê que faltava. Depois eu entendi que até não é nem pelo valor de investimento, mas é pela dificuldade mesmo, que é um processo difícil. Tanto que quando a gente comenta e conversa com alguém, vou comprar microscópio e o sistema de documentação. Eu falei, tira o E da frase, compra primeiro um, respira fundo, e aí depois de um tempinho você compra o outro. Eu até fui um pouco ousado e comprei as duas coisas, porque a fotografia, o vídeo e a edição de vídeo é uma coisa que está na minha base de ser vivo. Até já foi arma de conquista da minha esposa, né? Então eu fazia videozinho, montagenzinha, fui trabalhar em Photoshop. Eu lembro que na época de namoro, a minha esposa tinha uma queixa de olheira, né? Aí eu já fui lá como remover olheiras no Photoshop. Então, Ai, que nem, legal! não tinha aplicativo, não tinha nada ainda, era tudo no computador. Então, a gente tá vai fazer, a gente tá 17 anos juntos também, né? Então, assim, então não tinha esse tempo. Eu falei, então deixa eu ver aqui como é que eu removo a olheira que ela vai ficar mais feliz. Aí eu mandava foto para ela tratada já e tal. Então eu já tinha uma afinidade com essa área. Mas para mim,
que tive dificuldades iniciais em entender a ferramenta do Instagram, por exemplo, o que foi uma virada de chave para mim foi o audiovisual, realmente. Assim, eu entender como mostrar o que a endodontia faz ali dentro do canal, para mim foi o fundamental. Demorei um tempo ali para destravar essa coisa do vídeo, né? Foi uma coisa que eu ainda fiquei ali um tempo tentando e tal, mas ao mesmo tempo que eu entendi isso, eu percebi também que a tecnologia, a excelência e mostrar tanto afasta algumas pessoas de mim. E aí eu entendi que eu precisava fazer as duas coisas. As pessoas precisam me ver na rede social, no Google e no YouTube, que eu tenho um canal no YouTube também modesto, mas eu tenho também um canal no YouTube, mas Que legal, quero as saber pessoas depois no YouTube. precisam me conhecer. Então, parte do meu marketing se baseia em que as pessoas me conheçam. Então, por isso que praticamente todo convite de graduação eu aceito, porque quando a gente fica na rede social e quando ele vê um trabalho, nossa, mas ele trabalha tão bem, ele primeiro pensa que o tratamento é muito caro, que é inalcançável e que não vai me encaminhar o paciente porque eu vou julgá-lo do que ele fez. Né? Você deve ter essa realidade aí de colegas que fraturam lima, perfuram dentes e tal, e ficam nervosos em pedir esse auxílio, achando que você é inalcançável. Exato. Então, hoje em dia, eu entendo que a rede social ela é uma vitrine, ela é um local que o paciente hoje aqui, como que o paciente me acha, né? Ele normalmente, eu não sabia que isso acontecia, mas ele me acha pelo Google. Aqui Google. o paciente me acha pelo Google. Eu não imaginava que as pessoas colocassem lá tratamento de canal Manaus. Eu não, porque a gente, quando eu quero um otorrino, eu pergunto de um amigo que já é médico que me indica um otorrino. Né? Quando eu quero, sei lá, um periodontista, eu pergunto de um amigo que é bucomaxilo para ele me indicar um periodontista. Eu não vou mais o paciente que assim, o paciente comum, o paciente leigo, ele vai muito no Google, muito no Google. Muito, né? Então, para mim a minha construção de imagem, ela parte muito do paciente gritar para o mundo como foi a experiência comigo. Então, quando eu fui estudar marketing, eu entendi que essa que a gente chama de prova social, né, ela era extremamente importante para a endodontia. O paciente que tem medo, não sabe como é que é um canal, quando ele me acha no Google e ele vai na minha página de avaliações, ele vê depoimentos muito verdadeiros de pessoas que eu motivo, logicamente, e solicito isso, porque cada vez que um paciente é, conta como foi a experiência comigo, ele sempre motiva mais alguns outros pacientes. Seria o boca a boca de antigamente, acabou que para mim se tornou o depoimento no Google. O depoimento no Aí ele lê o depoimento no Google, ele vai até o Instagram, entende a minha vitrine, aí fala: Meu Deus, eu acho que esse cara pode me ajudar. Porque tudo que eu estou ouvindo diz que eu vou perder meu dente. E tudo que falam sobre ele, que eu vejo ele falar, é para manter o dente na boca. Então eu vou marcar uma consulta. Então é assim que o paciente normalmente me encontra aqui. É por essas. E o colega dentista, né, que é o nosso cliente também, a minha finalidade, ele realmente quase sempre por aqui ele vem por um momento de desespero. Se acontecer alguma coisa desesperadora e ele vem. Mas uma coisa que eu não sei se acontece aí, mas eu falo muito para os meus alunos aqui da especialização é o seguinte: a gente vive já há uns 3 anos uma época que os recém-formados eles enxergam, por causa da rede social, uma aceleração de ganho financeiro muito grande para o dentista. A rede social mostra isso. E esse ganho financeiro está sempre associado à área da estética ou da harmonização. Sim. E aí, o acadêmico de odontologia, aqui, a gente às vezes tem que motivá-lo a buscar a especialização em endo, porque ele não está tão interessado assim. Ele vê pelo assim, o momento que a gente vive no espaço-tempo, ele fala: Nossa, mas o que que dá dinheiro em odonto? Eu vou no Instagram ver. E aí, quando ele vê a estética e a harmonização, eles vendem muito mais esse luxo, essa pompa, essa escalada rápida, né? Que a gente sabe que ela não é tão sustentável assim, ou ela nem é verdadeira quando exposta. Isso. Então, eu falo muito para o aluno assim: eu tenho relatos aqui de pacientes que falam: Doutor, eu conheço 5 dentistas, e esses me mandaram telefone de mais 5. E quando eu mandava o meu raio-x, nenhum fazia isso que eu preciso. Aí o que é que você precisa? Eu tenho uma coroa de porcelana, um retentor metálico, um canal tratado, um abscesso e muita dor. Quem é que faz essa urgência? Em 2023.
Perfeito, perfeito. Entendeu? Então, assim, eu falo muito para o aluno assim, é difícil, assim, é batalha, mas assim, nós estamos ficando raros, Muito raros, muito. muito raros, entendeu? Então, assim, a gente está abrangendo outras áreas, mas vai pipocar gente para fazer retratamento, que vai continuar aparecendo, e para pulpites e traumas, quem é que trata esse 16 e HMV2? Isso é Pouquíssimos. isso. Eu falo sempre também com os meus alunos isso. A endodontia ainda é aquela especialidade que você abriu a boca e falou: eu sou endodontista, estou precisando de um endodontista na minha clínica, né? Pelo Sim, menos a realidade aqui é essa, de você sim, parar, Rafael, eu, Renata, paro e falo, penso, ai meu Deus, se eu precisasse fazer um endo em mim, eu conto nos dedos, assim, né? As é pessoas que isso, entregaria o meu órgão, o meu dente. Então, é isso é, isso. isso é muito, muito parecido aí na sua região, norte, aqui no Nordeste. Nós somos raros, né? Raríssimos. E agora, para fechar esse bate-papo maravilhoso, eu quero te pedir para você falar, deixar uma mensagem para todos os colegas, né, endodontistas, futuros colegas endodontistas, um conselho, uma dica, algo que você aprendeu e que você gostaria de compartilhar para impactar, transformar outra pessoa. Uma frase, um pensamento. Eu não tenho muitas coisas decoradas na vida, não. Mas, assim, eu particularmente, eu tenho vivido muito isso já há um tempo, porque o que aconteceu? Lá em 2018, quando eu saí das Forças Armadas, pertinho de sair, eu dei uma surtada, assim, sabe? Eu tive umas crises de labirintite, que aí me levaram ao psicólogo e à terapia por causa de ansiedade, né? Por uma questão de ansiedade, eu simplesmente eu ia passar por uma transição e uma mudança de carreira muito grande, não sabia muito bem o que ia acontecer. Então, assim, e aí depois de entender um pouco mais, eu acho que, assim, a gente precisa sempre, 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 sempre ter um sonho e uma motivação, porque a graça da coisa tá na perseguição desse sonho e dessa motivação. Porque se não tiver isso, não faz muito sentido eu estar acordando e trabalhando e indo e fazendo e tudo mais, entendeu? Então, assim, e eu não estou dizendo que você vai realizar todos os sonhos que você tem, Isso, né? Assim, a gente tem que estar muito maduro nisso. A gente não é isso, mas a perseguição dele é o que. Então, assim, a gente tem que ter um propósito, sabe? Qual que é o propósito que a gente tem? E aí, além desse propósito, eu acho que a gente precisa pensar muito em compartilhar o que a gente aprende. A gente, como dentista, a Patrícia Ferrari tem uma frase que ela usa lá nas aulas dela, que é quem resolveu cuidar do ser humano, né? Não, o continuar a estudar não é uma opção, é uma obrigação. E aí eu acrescento que, assim, se você aprendeu aquilo, olha para o lado e já compartilha aquele negócio. isso. Compartilha, porque no compartilhamento que as ligações elas se mantêm, elas crescem e tal. Você não precisa se preocupar com concorrência, com esconder jogo, com pulo de gato. Passa para frente esse conhecimento, aprende com quem tem que te ensinar, que é uma coisa que eu acho que eu não gosto de ficar nessa coisa de uma geração uma ou outra e tal, mas assim, eu gosto dos meninos dessa geração nova e eu acho que a gente tem que prestar atenção que eles têm umas coisas que a gente pode olhar e falar, nossa, isso aqui é bom. Não é que isso aqui é bom? Ele tem 4 anos de formado, tá fazendo esse negócio aqui que eu não faço, falou um negócio aqui, isso aqui faz sentido. Alguma coisa faz sentido em muita gente. Então a gente precisa procurar um pouquinho, sabe, o que é isso, assim, olhar esse lado bom e compartilhar. Então é muito isso, assim, tenha um propósito, compartilhe o que você aprende e veja o lado bom de todo mundo. Eu acho que é por aí. Ai, meu Deus, que maravilha! Olha, eu gosto eu também, eu adoro aprender, adoro compartilhar, né? Eu acho que quando a gente fala, a gente aprende duas vezes, porque a gente está falando e está ouvindo. Então, eu compactuo com você em vários momentos, em várias ideias. Escrevi aqui 3 páginas do nosso bate-papo, para mim, para eu aprender ainda mais. E é isso, são propósitos, né? É a gente compartilhar, dividir, encontrar no outro algo bom, algo positivo. E
Para mim é uma alegria muito grande ter você aqui nesse espaço, né, que eu criei com tanto amor, tanto carinho, tanta dedicação, renúncias, né? A gente sabe que para a gente estar aqui hoje, você está aqui comigo, você deixou de estar com a sua esposa, com seus filhos. Então, eu fico muito feliz, muito grata. Quero te agradecer mais uma vez. Saiba que eu aprendi muito com você hoje. Foram 3 páginas. É. Depois eu vou te mostrar. Escrevo Obrigado. tudo aqui, eu adoro. Quero aprofundar os meus conhecimentos em relação à biomimética. Você Eu acendeu acho que vale a pena. em mim uma luz, né? E é como eu te falei, eu estou sempre em movimento, sempre. Então, obrigada do fundo do meu coração. Tenho certeza que quem está nos escutando ou nos assistindo não será mais o mesmo depois deste nosso encontro. Tem um conteúdo para sugerir. Eu até tentei o contato, agora não consegui, mas eu te passo. Que assim, tem um professor, eu acho que ele é de Manaus, mas ele está agora acho que fazendo doutorado fora e tudo mais, que chama Jardel Santos. E ele fez um e-book da biomimética, que Legal, eu acho um primeiro passo muito maneiro. muito legal. Eu lembro que logo no começo ele vendia esse e-book por um valor simbólico até, e que eu acho muito legal, porque para mim virou um guiazinho de consulta. Porque o que acontece? É muito assim, o tempo do adesivo, o tempo do ácido, né? Como a aplicação do adesivo, se mudou o adesivo, muda, porque, então, para buscar essa linha e tudo, acaba que quando você assiste uma aula de 2 horas ou de mais tempo, se não for que nem você que anota tudo, fica um pouquinho confuso. Então eu vou descobrir com ele como que as pessoas podem ter acesso a esse e-book ou Maravilha. contactá-lo, porque você coloca na descrição e vê direitinho, porque eu acho que assim, é um pontapézinho, quando você olhar o e-book, além de ser lindo, ele vai falar, nossa, tá aqui, isso aqui que é EDS, isso aqui que é DWT, isso aqui, agora faz sentido e eu vou aprofundar por esse lado. Uma dica boa, como diquinha final, eu tenho usado muito aqui no consultório para respeitar o tempo de tudo. Eu falo que eu tenho a minha auxiliar que fica ali sentada comigo, e a minha circulante é a minha Alexa, porque ela que conta o tempo das coisas para mim. Então, o tempo do EDTA, o tempo da agitação, então o tempo do ácido e tal. Você pode ter um cronômetro, obviamente, mas a minha assistente virtual aqui. Então, sempre que eu quero, porque às vezes a gente, vou fazer um ciclo de 1 minuto de não sei o quê. Você se perde num minuto, vai. Você não vai contar 1 minuto. Então, uma diquinha boba tecnológica, pega o assistente virtual. Então, o assistente virtual, você pede ali para ela fazer. Eu uso muito, 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 muito aqui para isso. E eu fiz umas configurações aqui também, porque às vezes aqui eu tenho 2 televisões, o microscópio e tal, então às vezes eu quero tirar foto e não tá com a imagem do microscópio na TV. Para nem eu nem a minha auxiliar precisarmos, mudar a TV, eu peço para ela ligar o HDMI 1, o HDMI 2, eu peço para ela acessar Alexa. o YouTube. Isso, Ai, exatamente. Rafael, não, Eu integro ela com. você é de outro planeta. Teremos que Eu integro ela. casar. Ela responde. Se você falar o nome, ela responde. Meu Eu integro ela Deus. com a minha TV, então às vezes eu quero mostrar a imagem do raio-x para o paciente, mas está na imagem do microscópio. Então eu solicito, tipo assim, altera para HDMI 2, aí ela muda lá. Então, assim, vai. Se a Sim. pessoa fuçar no YouTube, tem um monte de vídeo de menino de 15 anos de idade ensinando coisas maravilhosas com a Alexa. É só procurar. Menino, você fechou com chave de ouro, pelo amor de Deus. Você é muito tecnológico, eu adoro. E para te achar nas redes sociais, me fala. Então, você pode procurar no próprio YouTube como Rafael Saulo mesmo, você vai me encontrar lá. No Google também, se digitar Rafael Saulo, você me encontra. E no Instagram, rafaelsaulo.endo. Se você buscar lá e tal, eu tenho aqui, eu estou no curso de especialização de endo aqui, né, do grupo de endodontia de Manaus, que se chama GEM. E tá até aqui o símbolozinho bonito, com as bandeiras do Amazonas, olha que coisa linda, Ai, que legal, maravilhosa, com o que dentinho ali. legal. E Eu tem não algumas conheço imersões também. Manaus. A gente tem algumas imersões também, eu faço imersão aqui no consultório, e a última, agora mais recente, é o Tomo Café, né? Que é a minha imersão para difundir aí o conhecimento de tomografia. Então, assim, encontrem o conhecimento da melhor maneira e com o professor que, de repente, você for mais tenha mais afinidade, né? O mundo digital, ele proporciona isso também, né? Você pode encontrar afinidade no mesmo tema em professores diferentes. Mas, de antemão, assim, já te agradeço muito, adorei conversar contigo, bater um papo contigo aqui, relembrar um pouquinho dessa história aí, toda essa trajetória que ainda tem bastante tempo pela frente, mas eu considero assim que a cada passo, esses dias eu estava refletindo, depois que eu virei pai, eu reflito muito, é, que assim eu tenho sentido
uma alegria muito grande, que antes eu não entendia muito bem dela, que era assim, é de ver um aluno ser elogiado por um paciente, sabe? Você vê algum paciente dar um depoimento de alguém que você ajudou a formar. Você Nossa, fala, cara, é de que arrepiar. legal, esse, até arrepio aqui. Fala assim, É, nossa, valeu a pena, sabe? Assim, eu puxei a orelha dele naquele dia, eu comentei aquilo e tal, mas hoje ele virou um profissional, tá aí com 5 anos de formado, com a especialização dele, olha o que os pacientes estão falando dele, assim, tal. Então, eu acho que é isso que é legal, assim, a gente saber o que é que a gente colaborou para o outro se dar bem, crescer, ter a família dele e tudo mais. impactar positivamente, né, Rafael? Isso, É nosso exatamente. propósito nessa passagem, né? Exato. Ah, eu que agradeço, Obrigadão. foi muito bom estar aqui. Gente, se você está nos escutando pelo Spotify, dá uma passadinha no YouTube também para ver a gente aqui, todo produzido, né, Rafael? Ó, É verdade. não esquece de curtir, se inscrever no canal, deixa um comentário aqui. Se chegar alguma mensagem, a gente vai fazer questão de responder. Faz a plataforma entender que esse conteúdo é importante e distribuir, impactar novas pessoas. Terça-feira que vem tem vídeo novo no canal. Te espero lá. Tchau, tchau.